né, no particular, falou também na igreja, relacionado aí ao teu chamado, né? Você foi para o campo missionário com 18 anos, é isso? E como é que foi esse seu Exato. chamado? Como foi sua ida, né, para missões e que te levou lá para o Amazonas? Bom, gente, o meu chamado, ele se deu ainda muito novo, né? Eu tive o privilégio de que muitos não têm, mas de nascer num lar cristão, né? De ter todo esse apoio da minha família. E eu tenho dois avós pastores, né? Então, Oh, desde glória. meus 5 anos de idade, eu olhava para aquilo e eu falava que eu queria ser pastor, porque meus avós eram pastores e eu via neles um reflexo de quem eu queria ser, um reflexo de quem eu queria estar sendo, e eu falava que eu queria pregar, eu queria anunciar o evangelho, eu queria ser pastor. Com 5 anos de idade, eu queria ser pastor. Mas com 9 anos de idade, ainda bem novo ainda, um missionário, um pastor Luke, ele é missionário na Nigéria, e ele foi na minha igreja e foi falar a respeito do campo missionário, foi falar a respeito dos desafios, as dificuldades do campo missionário lá na Nigéria. Ele estava falando que era um local distante, um local desafiador, a respeito de um local onde de fato ninguém queria ir, ninguém queria alcançar. E ele começou a relatar a respeito dos desafios, ele começou a falar a respeito das pessoas que estavam lá na Nigéria e não estavam podendo ouvir do evangelho. Eles não tinham a oportunidade que hoje nós temos aqui de estar ali ouvindo a respeito do evangelho de Deus. E com 9 anos de idade, eu brinco, eu falo que eu quis mudar. Eu não queria ser mais pastor, eu queria ser missionário. Eu ouvi aquilo e eu falei, eu preciso ir até aquelas pessoas. Eu não posso deixar que aquelas pessoas morram sem ouvir do evangelho. Eu sempre falo que uma criança de 9 anos ela não pode ir para a Nigéria, meus pais não me liberaram a minha passagem para a Nigéria, e eles me orientaram a orar. Não, ore pelo seu chamado, ore. Então, desde meus 9 anos de idade, eu oro pelo meu chamado missionário, eu desejo o campo missionário. E minha oração sempre foi a oração de Isaías, dizendo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, quando for a hora eu vou estar pronto, eu vou ouvir a sua voz e eu vou obedecer. Bom, mas eu não imaginava, ou talvez não sonhava o campo missionário como eu sonho hoje, né? Eu sonhava, como muitos jovens, em cursar uma carreira, sonhava em construir uma família e depois ir ao campo missionário. Eu desejava o campo missionário, mas eu não desejava o campo missionário tão jovem. Eu sou natural do Rio de Janeiro, só que eu sou de uma cidade bem pequena do Rio de Janeiro. Eu sou de Silva Jardim, né? E quando a gente estava lá, terminando o ensino médio, eu já queria me mudar para a capital, eu já queria ir para a Federal, queria cursar o FRJ, fazer uma boa faculdade, queria cursar biologia, estava pensando já em me mudar para a capital, começar a minha carreira. E bom, eu sempre falo, eu não sei o que estava acontecendo dentro de casa, se minha mãe queria me expulsar de casa, mas numa tarde comum, num dia comum, ela falou: bom, você não queria ser missionário? Então por que você não vai para a Amazônia? Ela naquela tarde me apresentou o projeto Amazônia, me falou a respeito do projeto Amazônia. Só que naquele momento eu disse: não, não, mãe, não é a hora, não é isso que eu quero para agora. Esse de fato não é o meu desejo, não é o que eu quero. Mas por obediência, vou orar, né? Eu vou orar, mas não é agora, vou continuar seguindo com os meus planos. Mas a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor não são os nossos, né? O homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. E Deus mudou os Verdade. meus planos. Naquele momento, eu fui orar, fui buscar o Senhor, entender o que Ele queria de mim naquele momento, já com o coração meio duro para o Amazonas, mas fui orar. E Deus confirmou claramente no meu coração. Ele me deu realmente uma clareza que, de fato, eu não sei explicar, dizendo: olha, eu quero agora, eu quero você nesse momento, eu te quero ir. Você falou que queria ir aonde ninguém mais queria ir. Então, eu quero você agora, eu quero sua juventude, essa é a hora, esse é o momento. E, bom, eu mudei todas as minhas rotas, mudei todos os meus planos e comecei a sonhar com o campo missionário. E eu fui para o campo missionário em 2021, com 18 para 19. E lá estou, já tem Nossa. 3 anos e meio, vai dar agora. Então, para mim, é uma felicidade entender que realmente o campo missionário, ele é para nós, ele é para todos nós, qualquer idade, do mais jovem ao mais experiente. E isso, para mim, tem feito toda a diferença estar lá e poder alcançar as pessoas que estão tão distantes e que precisam ouvir do Evangelho.